Fala, Juninho. Bom dia, Antônio. Me ouve bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Me ouve bem? Me ouve, Antônio? Agora sim. Ah, ok. Bom dia. Bom dia, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. E com você e família? Ótimo, tudo ótimo. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. A internet sua parece que está travando um pouquinho. Para mim Melhorou? tá bem aí? Tá ok. Então vamos embora. Vamos esperar o Bora. pessoal ir chegando. Enquanto isso, quem já está aí, vai compartilhando, vai clicando no aviãozinho aí, mandando para as pessoas que vocês acreditam que vai gostar desse bate-papo de autoconhecimento através do Enneagrama. Tem muita gente boa aí, muita gente que já conhece, muita gente que está entendendo a ferramenta. Gente, eu quero ter alguns recadinhos que eu estou dando aqui no início dessas lives, para a gente ficar mais alinhados. É o seguinte, a gente vai fazer aí uma coleção de 9 lives falando dos tipos de cada um, e cada dia vai vir um entrevistado, assim como o Juninho, muito especial, para falar um pouquinho, né, do seu padrão de personalidade através desse olhar do Enneagrama. Mas a gente está com o olhar da personalidade. Então, a gente vai falar aí, vai abrir os corações mesmo para falar desse lado sombra que todos os tipos têm. E hoje a gente vai falar do tipo 2. A gente lembra também que o tipo por si só, representa muito pouco do Enneagrama, é coisa de 10%. O tipo, enquanto o tipo 1, 2, 3, 4, por si só mesmo esse olhar pequeno da personalidade. Em contrapartida, a gente entende que muitas pessoas começam a se descobrir, a se entender, a iniciar essa jornada do autoconhecimento através desse olhar. Seria, às vezes, um pouco mais complicado a gente começar pelo lado positivo, né? E aí, quando a gente começa a olhar pelas sombras, começa a relembrar as cacetadas que a gente vem tomando na vida aí, pode ser que uma porta se abra através desse olhar. A gente vai assistir, eu convido todo mundo para assistir essa live, mas com esse olhar de compaixão mesmo, sem julgamento. O Juninho está aqui, né, à disposição da gente nesses momentos, e não está aqui para ser julgado, para ser rotulado, para ser criticado, muito pelo contrário, está aqui para ser elogiado, né, colocando-se à disposição para a gente nesse momento aqui, falando um pouquinho desse tipo. Por que eu coloquei especialista? Assim como eu tinha colocado na live de ontem, né? O Leandro, especialista tipo 1, o Juninho, especialista tipo 2. Que só a própria pessoa que é especialista no seu tipo, né? Na sua vivência, nas suas experiências de vida. Quem sou eu para falar que o Juninho, que está aqui com a gente, é tipo 1, 2 ou 3 ou 4, sabe, sei lá qual que é o número. Ele que fez o Enneagrama, ele que se reconheceu, ele que se entendeu. Então, assim, né? A gente deixa bem claro que não existe um teste, não existe um rótulo, a pessoa mesmo que vai se entendendo e vai se encontrando nessas muitas vertentes do Enneagrama, nessas várias possibilidades de se reencontrar nesse grande mapa que é essa ferramenta aí de transformação pessoal, profissional, de vida mesmo, né? Bom, no final também dessas lives, eu vou gerar um e-book, então vai acompanhando aí, no final a gente vai construir um e-book com esse auxílio grande, muito generoso das pessoas que estão participando, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho desse tipo 2, antes de eu apresentar esse meu amigo. Tipo 2 é o ajudante, o animal é o gato. O traço 2 gosta de praticar ações que agradam às outras pessoas, ou que acredita que pode agradar, mas reprime as próprias necessidades e carências. Gosta de dar conselhos, colocando-se à disposição dos outros, passando uma imagem de humilde. Entretanto, fica irritado quando não reconhece tudo o que eles fazem para as outras pessoas. Tem a habilidade de relacionamento, de se relacionar com as outras pessoas em qualquer ambiente, com qualquer pessoa.
mas precisa colocar mais atenção e energia em si e menos dos outros. Bom, com a gente aqui hoje, nós temos o Juninho. Juninho é proprietário de uma relojoaria, de uma joalheria, na verdade, né, que também trabalha com relógios, perfumes, artigos importados. A empresa chama Ross. Ross com classe agora, né? Ele fundiu duas empresas, loja nova, bem pertinho da gente aqui na 11 Treinamentos. Quem não conhece, passa lá, entre em contato aí através do WhatsApp, nas redes sociais. Tem muito produto bacana, principalmente agora para o Dia dos Namorados, né? Pessoal, então, com vocês, Juninho. Juninho, fala um pouquinho para a gente, se apresenta um pouquinho aí, quem que é você, como que você se vê aí nesse padrão. Antônio, primeiramente, bom dia a todos, a você. Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade e espero contribuir um pouco aí para vocês com as minhas características do tipo 2 que eu tenho muito orgulho. Íntimo, desde adolescente eu já sabia dessas características, mas fui conhecer e ter certeza quando eu participei do Enneagrama junto com vocês nos treinamentos. E hoje eu tenho muito orgulho de ser tipo 2. Ser uma pessoa servidora, poder ajudar, servir, cuidar das pessoas. Exatamente. Foi assim que você se reconheceu, né? Olha só, pontos fortes. Carisma e disposição, autoconfiança, boa comunicação, atencioso, amável, colaborador e generoso. Porém, a gente sabe, né, Juninho, que esses pontos fortes, quando exagerados, por esse olhar aí que a gente está tendo agora da personalidade, quando muito generoso, quando muito atencioso, quando muito preocupado com os outros, você, infelizmente, começa a olhar pouco para você, né? Você começa a deixar de observar suas próprias necessidades. Você tem aí algum caso, alguma experiência que aconteceu com você aí nos últimos dias, talvez, que você acabou se esquecendo de si, focando nas outras pessoas? Antônio, eu tenho que me policiar e vigiar assim constantemente, porque as atitudes elas são voltadas sempre para o próximo e acabo me esquecendo de mim. E quando eu me pego nessa situação, eu já estou cobrando, às vezes, da outra pessoa que eu servi, a conta é muito alta. Eu acabo me sentindo mal. Mas, principalmente pós-treinamento com vocês da 11, eu comecei a lidar melhor com essa situação. Antes o boleto, a conta era muito grande, né? Porque eu fazia muito e às vezes esperava um reconhecimento, esperava que a pessoa fizesse o mesmo por mim e às vezes não tinha esse retorno e eu sofria muito com essa situação. Hoje eu faço, é do meu desejo, é do meu coração e não espero tanto. Mas às vezes um elogio, um agradecimento é bem-vindo, faz bem pro ego. Exatamente. É engraçado que, né, é o que você está falando, eu não espero tanto. Seria mentiroso, né, da nossa parte falar que depois de um treinamento, não, agora tudo mudou e eu nem espero mais das pessoas. Não, espera, mas não espera tanto. É o que a gente chama no Enneagrama, para quem não fez, né? O nível de consciência. A gente começa a ficar um pouco mais consciente, a gente começa a se observar mais. E quando a gente está com essa atenção para a gente mesmo, a gente, opa, peraí, eu estou indo por um caminho aqui que esse mapa do autoconhecimento me mostrou que não é muito legal, não. Mas, Juninho, vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. Você foi Isso. lá, ajudou uma pessoa, imagina, sei lá, você ajudou a pessoa a conseguir um emprego e ajudou a pessoa naquela indicação e etc. A pessoa foi, conseguiu, começou a trabalhar. E de repente você fica sabendo que a pessoa está trabalhando naquela empresa lá há 30 dias e você mesmo não está nem sabendo. O que que vem na hora? Um sentimento de falta, principalmente de consideração, gigante, gigante.
Aí aquilo que eu comentei, há tempos atrás o sofrimento era muito grande. Hoje você consegue ter um olhar, um prisma diferente da seguinte forma: ah, essa pessoa às vezes na correria dela, ela não teve tempo, ela vai ter oportunidade de agradecer. Você consegue ter um olhar de menos sofrimento pela situação. Mas você comentou para eu dar exemplo de uma situação recente. Agora, não vou citar nomes, viu? Porque é um grande Claro. amigo nosso, claro. Se ele estiver assistindo a live, a carapuça literalmente vai servir, né? Mas como nós temos liberdade, muito tranquilo. É, eu o convidei 2 vezes, agora recentemente, para vir em minha casa, mesmo com a pandemia, com todos os cuidados e tal. Ele para a gente tentar alinhar algumas coisas profissionais. E ele falou, não, vamos aguardar, vamos tentar fazer aí online de alguma forma. E eu entendi, beleza, passou. Quando foi no final de semana passado, eu vi que ele estava com outra pessoa tratando de uma situação profissional semelhante, pessoalmente, que ficaria mais fácil para resolver. Ah, aquilo ali no primeiro momento é a mesma coisa de uma apunhalada, mas espera aí, eu fiz questão da gente sentar para poder alinhar e comigo ele não conseguiu disponibilidade. Foi ter disponibilidade com outra pessoa, mas enfim, você sofre no primeiro momento, mas depois você começa a entender que cada um tem as suas particularidades, não é nada pessoal, não é nada relacionado à pessoa, em si da personalidade mesmo e característica. Pois é, a Fernanda tá falando aí, né, ó, tipo 2 manda boleto mesmo. É, Essa exatamente. cobrança, né, de se eu faço logo, eu tenho que ter essa contrapartida, né? Se eu Isso. chamo e de repente a pessoa não aceita, já vou começar a escrever o boleto aqui, hein? E de repente a gente É, vê aí fazendo com outra pessoa, né? Realmente. Olha só, é. você consegue perceber quando alguém precisa de alguma coisa, mesmo sem ela dizer? Você consegue ter essa sensibilidade? Olha, eu acho que essa pessoa está precisando da minha ajuda, ou de uma ajuda, e vai lá e consegue acertar ser assertivo nessa sensibilidade, nesse olhar? Antônio, só um minuto. Deu um delayzinho, eu não sei se é a internet, eu entendi sua pergunta, mas se falhar, você me fala que eu tento mudar a internet aqui, ok? Então fala o seguinte, a sua está travando um pouquinho. Também eu tô com dúvida se é a minha ou a sua, mas para mim a sua tá. Se você conseguir mudar então, às vezes melhora. Deixa eu ir lendo Viu? os Só um minuto. comentários aqui enquanto isso. Ok. Deixa eu ver se tem algum comentário para cima aqui. Muita gente bacana. Abraço, Felipe, Vamos lá, melhorou? Eduarda, Rogério. Parece que sim. Deixa eu ver Ah, aqui. Bora lá. Comenta aí mas então, como que é essa sensibilidade para perceber a necessidade das outras pessoas? é um fato assim impressionante, porque em qualquer situação, qualquer momento que eu chego, primeira coisa que eu faço é observar ao meu redor as pessoas, o que elas precisam. De repente, eu chego num ambiente, eu penso em tomar água, mas antes de servir a água para mim, eu quero servir as pessoas que estão perto de mim. E principalmente ver as necessidades dela. Muitas das vezes, eu consigo, às vezes, até captar o que a pessoa está pensando. Tipo assim, a pessoa, de repente, deu uma olhada ali pro filtro, pro bebedor, eu falo assim, opa, ele está precisando de água. Antes de ele pensar em levantar, eu já vou lá, pego o copo, sirvo ele, ó, obrigado. Estava até pensando em tomar uma água, você adivinhou. Mas o que é? A percepção, o cuidado em preocupar, em ajudar o próximo. Olha que interessante, né? Isso. Alguma pessoa perguntou aí agora há pouco se vai ter outras lives com outras pessoas. Sim. Coincidentemente, a gente começou ontem com o número 1, hoje com o número 2. Não vai ser na sequência dos números, mas sim, vai ter uma sequência aí. A
Tem um alarme disparado aí. É. Tipo 2 é Provavelmente. ciumento, Tipo 2 é Tipo, ciumento, Felipe Pichetelli perguntou. é. O alarme aqui foi a Sofia. Desculpa, viu, pessoal? Já tá resolvido. Que eu falei com ela que ela não poderia participar no primeiro momento, e ela fez lá para meio que brincar comigo. Mas vamos lá. Depois Tipo você chama ela 2, aí. tipo 2, ciumento, ciumento. Gosta assim de cuidar muito das coisas que é dele, preza muito, valoriza muito, ciumento. Tenta não demonstrar, mas eu acredito que demonstra, né, Felipe? Indiretamente. Não é? Olha Com só, certeza. quando a gente vai fazer outras lives falando sobre os instintos. A, o instinto sexual, geralmente, ele é mais ciumento do que o social, do que o autopreservação. Mas aí a gente vai especificar direitinho aí, que às vezes um tipo 2 vai falar, não, mas peraí, eu sou 2, mas eu não sou ciumento, não. Aí vai ter outro 2 e falar, não, mas eu sou muito ciumento. Então isso vai diferenciar através dos instintos. Papo para outra live aí. Com certeza, Sim, mas vou eu. mandar, pessoal. Quem tá perguntando aí sobre as outras lives, vai acompanhando as nossas redes aí que vai tá divulgado. O que você ia falar, Juninho? Nós não vamos entrar nessa parte, não, mas existe o sexual e o social, né? Meus Uhum. amigos mais próximos costumam brincar que o meu é o comercial, né? Por se tratar diretamente de vendas. Aham, Sim, não é isso? exatamente. Exatamente, exatamente. Olha aqui. Olha que interessante, gente. Como é que é esse padrão, né? De ser uma pessoa tão generosa, que gosta de ajudar as outras pessoas. Dá um exemplo aqui, você vai me contar sim ou não, Juninho. Como que seria isso? Qual a velocidade que isso poderia acontecer? Se eu precisar de um médico ortopedista especialista em tornozelo, eu preciso do contato, estou com problema no meu tornozelo. Você consegue para mim? Agora, agora, Eu chutei um exemplo, tornozelo, não sei o quê, e é agora, desse jeito, gente. E agora. é assim, se não for agora, daqui para frente, O que eu tive literalmente, das 11 e pouco para frente, você vai ficar focado nisso. nisso, o que eu estiver fazendo aqui que seja para mim, eu paro na hora e vou tentar um contato aqui de arrumar um médico o mais rápido possível para você. E ofereço ainda para te levar lá, viu? E eu não duvido, não é? Sim, sim, sim. Ah, então, por falar nisso, eu tinha notado esse exemplo aqui, que aí já não é nem do tipo 2, mas é uma particularidade especificamente sua. Você faz um trabalho que pouquíssimas pessoas fazem, outras, se fossem obrigadas, convocadas para fazer, ou quando acontece, a pessoa reclama uma década, que é ajudar nas eleições. Sim, E como que você faz isso? Explica um pouquinho para a gente. De onde que isso surgiu? Como que você foi elevando o seu cargo, né? Mesmo sendo voluntário? Como que foi isso? na verdade, essa questão das eleições, existe as mídias, que são um documento, que quando finaliza ali as votações, você pega esse dispositivo e leva ele lá para o TJ, onde eles vão fazer a apuração, né? E é uma Uhum. responsabilidade muito grande. E eu acredito que antigamente, que até quem fazia era a própria polícia militar. E de alguns anos para cá, o TJ solicitou um grupo de motociclista, pessoal de trilha. Por ser um trânsito mais rápido de moto, né? Mas desde que passasse por um crivo de responsabilidade. Então tem um filtro, que ali é a índole da pessoa, eribada, o perfil na questão de responsabilidade. Então já 3 eleições que eu trabalho buscando as mídias, que é no final da eleição. Um trabalho bacana e que a gente honra aí o nosso patriotismo, né? Com o maior prazer. E faço com gosto. E você vai conversar com as pessoas que trabalham em eleição, fala, nossa, eu fui convocado, não acredito, vou perder o domingo, o lado bom que eu vou ganhar uma folga, mas não gosta. No meu caso, não, tenho prazer de fazer.
Não só as eleições, o que precisar. E você me contou que não, não é uma competição, mas que você consegue fazer aí essas coletas, inclusive dos maiores colégios eleitorais da cidade, com uma velocidade que as outras pessoas não fazem, né? Sim, sim. E com relação a estar subindo de cargo, quando eu comecei, o meu trajeto ali, o meu circuito, ele era mais nas escolas da área central, né? Porque ficava mais perto do Tribunal Eleitoral. Aí, já na última eleição, eles já me deram a responsabilidade do maior colégio eleitoral, que é o Martin Ciprier, o polivalente, né? Então, está concentrado ali o maior número de mídia. E termina 5 horas, antes de 5h10, eu já estou entregando as mídias lá no tribunal lá, eleitoral. Velocidade em ajudar em contribuir, né? Exatamente. Fazer mais do que o combinado, né, Antônio? E acabou, entregou tudo. Como que é esse reconhecimento no final? Para quem que você entrega? Tem depois das eleições? Tem alguma reunião depois? Não tem? É só naquele momento ali? Como que funciona? Não, é bem objetivo. Lá tem a pessoa para nos receber. Eu entrego essa mídia, eles me dão um documento, né, atestando ali, validando que foi entregue. E sempre tem uma pessoa responsável. Na verdade, são duas. É o Júnior Coimbra e o Marquinhos Pinheiro, que são as pessoas que, eu não sei te falar se são promotor de justiça, que escolhe os dois e eles selecionam esse pessoal, né, para recolher. E depois tem sim um agradecimento tanto da pessoa do Júnior Coimbra quanto do Marcos Pinheiro. Mas essa questão do reconhecimento aí é importante. O tipo 2 não pode deixar de ter, não. Não é? Com certeza. Com certeza. Se você foi lá, entregou e foi acontecer alguma coisa lá e que saiu fora do padrão e de repente, hoje nem obrigado, obrigado e deixa eu sair correndo aqui que eu tenho outras coisas para resolver, e não te deu nem muito crédito ali, e quase que me dá aí, tchau. Tchau. O que que vem? Corporalmente falando, fisicamente falando, o que que vem? Quais são as reações? Energia vai lá nos pés. Desmotivação total. Você sente falta, né, de um elogio, porque você se prepara, cria uma expectativa, e o 2 é num nível muito elevado, né, de expectativa. Tem certas situações que você vai ajudar, você nem dorme. É mesmo? Sim. Como é que Sofre foi hoje para a live? para Como é que live? foi? Foi tranquilo? Eu te chamei e foi de bate pronto. Sim. Bora, vamos fazer. Sem perguntar o dia, o horário, só vamos embora. Como é que foi? Fiquei feliz, né, com o convite. Eu só dormi bem essa noite, sem muita preocupação, pelo fato que ontem eu andei de moto, fiz trilha o dia todo e foi uma trilha pesada, então eu cheguei muito cansado e dormi. Mas hoje cedo, quando eu acordei, a ansiedade estava no teto, de querer ajudar, fazer da melhor forma possível. Ah, detalhe, não esquece de elogiar depois não, viu, no particular lá. Ó, eu já Brincadeira, vou te falar. Eu te brincadeira. ligo depois de uma meia hora depois da live, que aí eu tenho que fazer o post no Instagram e tal. Então calma, tá? Não, Nossa, beleza. acabou a live e nem me ligou. É. Aqui, agora, um detalhe, a gente fica brincando com isso, principalmente depois que a gente faz o treinamento do Enneagrama, né? Você consegue ter uma Uhum. consciência melhor dessa situação. Mas para quem não tem conhecimento do Enneagrama, fez o treinamento, realmente é muito difícil. É muito difícil. Então, se a gente pudesse indicar, presentear o Enneagrama para as pessoas, não só o tipo 2, mas todos os tipos, né? Valeria Sem muito a dúvida. pena, porque faz muita diferença. Hoje, eu te confesso que numa baliza aí de 100%, eu sofro 20%. Eu consigo ter Que consciência. isso. Bem mais tranquilo. Bem mais Quais tranquilo. foram os pontos que você mais achou interessante, assim, através do Enneagrama,
para esse auto-olhar, o que foi o que você mais identificou, o que você mais achou que foi surpreendido mesmo com essas informações vindas dessa ferramenta? Eu só, como se diz, confirmei, né, Antônio, o fato ali de ser uma pessoa que nasceu para servir. Eu não vou mudar. Isso me faz bem. Ajudar as pessoas, cuidarem das pessoas, ter esse olhar, essa percepção. E um ponto assim que me chama muita atenção, que eu preciso muito melhorar eu mesmo, é na questão de falar não, Uhum. que é um ponto assim chave. Às vezes eu me prejudico muito não conseguindo falar não para as pessoas. E é um exemplo assim, nós estamos aí passando pela pandemia, nós não estamos sentando em barzinho, né? Mas um exemplo fato assim, por exemplo, chega num lugar, você está com casais de amigos, senta para jantar, vai escolher o cardápio ali. Às vezes você está com ideia de comer um peixe. Aí você não se posiciona e fala que está com vontade de comer o peixe. Primeiro eu pergunto para todo mundo, e aí, o que vocês querem jantar? Aí um fala assim, não, hoje eu vou comer um frango, uma carne, e às vezes você acaba comendo o frango e a carne, e não come o peixe para agradar. E depois, no final, aquilo acaba te fazendo mal, né? Uhum. Então, é um dos pontos do tipo 2 que eu preciso melhorar, que é a questão do posicionamento ali, do falar não. Às vezes eu preocupo, se eu falar não, eu vou machucar a pessoa. Eu Uhum. vou perder a credibilidade com aquela pessoa. E no fundo, a gente sabe, olha que interessante, por que o tipo 2 faz isso? Para amenizar a sensação dolorosa de não ser amado. Quando eu digo não ser amado, eu estou falando da tríade dos emocionais, 2, 3 e 4. Esses três perfis têm a mesma sensação. Se eu não for amado, quem é que não quer ser amado, né? Quem é que não quer ser bem quisto? Para o tipo 2, então, ele busca o reconhecimento através do amor e do afeto. Juninho, você está dando um exemplo aí. Você foi lá, né, nesse restaurante e tal, e deixou para que as outras pessoas escolhessem. E às vezes, naquele dia, você falou: não, hoje eu vou pedir o peixe. E as pessoas muito diferentes de você, ou pelo menos as pessoas que não são tipo 2, muito diferente, nem para perceber, para ouvir que você pediu o peixe. E a pessoa, não, nós vamos é de frango, aqui, ó, parmegiana, sei lá, e tal, e é aqui. Nesse momento, como você acabou de relatar aí, você então já abre mão para que o outro, né, pegue o pedido dele e tal. Você percebe que você vai, se você não tem esse nível de consciência, você vai aumentando cada vez mais essa flexibilização, esse deixar de falar não, deixar de se posicionar, para perceber, para sentir ainda mais amado e, logicamente, receber o afeto, se sentir mais quisto? Como que seria? Antônio, eu vou até voltar a falar um pouco assim do passado, que isso me fazia mal, e às vezes eu tinha uma reação pós aquilo de uma maneira errada no meu dia a dia, às vezes com as pessoas que estavam próximas de mim sem eu perceber, porque eu tive uma atitude anterior que me fez mal, mas eu não consegui expressar. Hoje, pós o Eneagrama com vocês, eu consigo administrar melhor, mas tento me policiar e fazer de forma diferente, para não se prejudicar mais. E em casa? Como que é no relacionamento, por exemplo, com a esposa que também vai ser entrevistada aí daqui uns dias, né? Padrão 8. Como que é no relacionamento? Você tá chegando aí dia dos namorados, né? Imagino como que deve ser a expectativa do tipo 2 do dia dos namorados. E aí, de repente, a esposa do Juninho, a Fabrícia, tem o tipo 8 no Enneagrama, né?
E é um tipo muito diferente do tipo 2, embora seja um paradoxo aí entre os dois, que são os caminhos das flechas, e a gente vai falar também em outras lives, que no final das contas eles acabam se complementando muito, mas personalidades muito diferentes. Como que é essa tentativa de né, ser bem querido no relacionamento e fazer algumas coisas para ela, para a família, e às vezes ela é muito mais prática, muito mais despachada, com muito menos olhar nos detalhes, às vezes simplesmente passa batido. Como que o coração fica aí nesse momento? Você já resumiu tudo, né? Já resumiu tudo. É um extremo ao outro, o tipo 2 com o tipo 8. Ela é objetiva, não vou falar que não é amorosa, porque é amorosa. Mas o tipo Com 2, certeza. com certeza. Mas o tipo 2, ele demonstra muito mais, ele preocupa mais, ele tem muito mais cuidado. Enquanto o tipo 8, no perfil objetivo das coisas ali, toca o barco. Tanto, como se diz, mimimi, né? Mas eu e a Fabrícia nos damos muito bem nessa questão pelo fato que eu tenho prazer em fazer para ela. E eu costumo brincar muito, que ela leva a vida dela querendo as coisas, achando fácil, tudo muito fácil, porque tem eu que faço para ela, que é o tipo 2. Então, literalmente, se ela quer um queijo ou quer a lua, para mim é a mesma coisa. Entendeu? Para mim é a mesma coisa. E a gente vai tocando o barco, cada um com as suas particularidades. No início do relacionamento, eu cobrava muito, que às vezes eu queria que ela fosse da maneira que eu sou com ela. Mas pós-treinamento da 11, eu consigo entender, é o perfil dela, a característica dela. Mas no dia que às vezes ela me surpreende, solta até foguete. Aí, Fabrício, ó, tá chegando, hein? Tá chegando Dia Exato. dos Namorados, uma Isso, boa oportunidade, ó. isso. Talvez nem esperar o Dia dos Namorados, talvez antecipar isso aí. Com certeza. Gente, olha que interessante, né? Como é que é bacana quando a gente tem esse olhar de complementos, né? A Valéria falou ontem na live, nós somos complementares, né? A Valéria é minha esposa, tipo 3, eu sou tipo 1, então também, né? Perfis completamente Ah, diferentes. Às vezes, só abrindo esse parênteses aqui, que a gente vai fazer uma live sobre isso no Dia dos Namorados, eu e a Val sobre os relacionamentos. Algumas pessoas perguntam, né? O tipo tal dá certo com o tipo não sei o quê. Gente, tendo amor, qualquer tipo dá certo com qualquer tipo, claro, né? E olha que interessante que o Juninho está falando aí, pessoal. Essa diferença de padrão de comportamento, essa conexão que há entre eles, porém com perfis muito diferentes. Eu imagino o que está passando na cabeça da Fabrício uma hora dessa, né? A vontade que ela deve estar de comentar aí, de não, peraí, não é bem assim não, né? Mas como que eles vão se complementando quando tem esse olhar amoroso mesmo, que tem um amor acima de tudo aí, e que consegue ter esse alicerce, né? Essa base, essa construção, respeitando acima de tudo as diferenças, com muita compaixão, com muito entendimento, né? Relacionamento não é fácil para ninguém, a gente sabe, né? Com perfil diferente ou muito parecido, mas que quando a gente tem esse olhar, esse esse amor mais forte mesmo, né? Não tem nem outra palavra. A gente oh, consegue ter esse resultado aí, uma família tão bonita, uma conexão tão bacana. e o mais interessante disso tudo, um perfil totalmente diferente, é que eu aprendo muito com ela, ser prático, e ela aprende muito comigo. Principalmente nessas questões, por exemplo, que o tipo 2 tem a questão da carência do elogio, da preocupação, Uhum. do que as pessoas vão pensar, essas coisas. Fabrícia fala comigo, filho, acorda, vamos lá, para que você vai se apegar a isso, toca o barco aí, segue a vida e vai pensar em você. Me ajuda muito, 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 muito.
E eu tenho certeza, vou deixar para ela falar no dia dela, mas eu tenho certeza que você também deve ajudar muito, colocando ela num outro patamar, que seria da tríade emocional, né? Agora vem cá visitar esse quartinho aqui e às vezes reconhecer as outras pessoas, fazer um elogio, né? Receber as pessoas, que seja um fornecedor, um cliente, um colaborador, enfim, né? As pessoas Sim, que estão aí no dia a dia de vocês, familiares e tal, com essa recepção diferente, com essa recepção mais calorosa e muito menos prática, né? Muito é, menos rápida nesse sentido, né? Com sim. mais mimimi, se eu É, posso usar o mesmo termo seu. pode sim, pode sim. Pode sim, pode sim. Olha só, tem alguma pergunta aqui ou não? Abraços para você aí, tem um monte, Juninho. Esse tipo 2 é muito prestativo. O Juninho tá te falando que o Felipe tá falando que você é lindo. Essa amizade não Obrigado, é de hoje, né? obrigado, obrigado. Ó o Fred. Fred está falando que já foi mesário. É bom demais, muito divertido. Sim, sim. Muito divertido. Imagina a diversão que é. Antônio, lembra de mandar um presente para ele depois da live, viu? Sem dúvida, Thalita. Imagina. O tipo 2 adora ser bajulado, gosta de elogios. Sofredores. Ah, Denilze. Tipo Sim. 2 é sofredor, né? Quem não é? Quem não é? Antônio, Antônio, olha a resposta depois da live. É, sem dúvida. Oi, pode falar. igual eu que gosto muito de esporte, na moto é individual, né? É você ali com Uhum. a máquina. Mas quando é coletivo, e eu gosto de jogar muito futebol e sou goleiro ainda, essa questão do elogio pesa muito. A questão, se num jogo você não vai bem e você falha, você vai embora para casa com um peso que ele dura dias e dias. São as pedras do tipo 2. Você falou disso aí, eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente, então. Eu nem acompanho futebol, mas fiquei sabendo que numa final aí, lá no Divinópolis Clube, você perdeu para o seu irmão, né? Times opostos aí, Sim. e tá cansado de saber que no futebol é isso, um vai ganhar, o outro vai perder. Como que é isso? Principalmente sendo goleiro, né? Porque às vezes se fosse lá em outras posições, talvez poderia ser um peso menor, mas enquanto goleiro, às vezes toma um gol aí, ou às vezes um pênalti que seria fácil, mas que infelizmente não deu para pegar. Que sensação que vem em relação perante o time? Não, e você foi assim assertivo. Você foi no jogo, para mim, mais marcante da minha vida. Eu que joguei futebol desde criança, viajei Brasil todo, participei de várias finais, perdi, ganhei, chorei, enfim, passei por tudo. Foi uma final do ano passado, acredito que em outubro do ano passado, e eu joguei, comecei a jogar futebol inspirado no meu irmão que era goleiro, mais Olha velho, só. mais velho do que eu, então a gente sempre jogou junto, já nos encontramos, jogamos contra, né? Jogamos junto no mesmo time, mas para fazer uma final de campeonato foi a primeira vez, correto? E o meu Uhum. time, no papel e tecnicamente, ele era superior, com todo respeito ao time deles, que era um excelente time, mas o nosso time era um time assim, com jogadores mais tarimbados. Fomos para o primeiro jogo, eu só ganhamos a primeira partida, parece, eu não lembro, me deu uma falha de memória aqui, mas na verdade fomos para o segundo jogo e a final estava aberta. E nesse dia lá estava minha mãe, que nunca tinha ido assistir uma partida de futebol minha, por causa Olha só.
do meu pai lá, né? Que é o trabalho do bar, acaba que não tem tempo. Minha mãe nunca tinha ido assistir uma final, um jogo meu. Aí, como era a final dos dois irmãos, um de cada lado, a minha mãe foi. Antônio, existe dia e o dia, né? Esse dia lá não era o nosso dia, era o dia do time deles. E nosso time nem viu eles. Ou seja, eles ganharam o jogo de 6-0. Nossa. Mas foi assim, não foi uma derrota, foi um coro, literalmente. Nós apanhamos muito. E não teve falha individual, realmente o time deles sobressaiu. Só que aquilo me doeu e me dói até hoje. Por quê? Pela expectativa, por tudo que nós fizemos durante o campeonato. E principalmente, eu no papel ali de goleiro, não ter contribuído para ter sido campeão e principalmente não perder da forma que perdeu. Porque você perde 1-0, 2-0, já é dolorido numa partida, que seja ela valendo campeonato ou não, mas de 6-0 dói até hoje. Mas bola para frente, vamos ter mais oportunidades. Olha que interessante, gente. Olha que contribuição rica, né? Olha as entrelinhas aí de toda a história, né? Ter começado a jogar vendo o irmão, a mãe nunca ter ido assistir. Então, imagina a expectativa, né? Nesse lado da personalidade mesmo aí, de falar, eu preciso agradar a minha mãe, o time, etc. E aí, de repente, como em qualquer jogo de futebol, em qualquer jogo de futebol, e na final não vai ser diferente, né? Se não for no tempo normal, vai na prorrogação, se não for na prorrogação, que vá nos pênaltis, mas que tem que sair um campeão, né? Mas essa responsabilidade de ser o goleiro, de inevitavelmente aí, ter levado 9 gols. Mas olha que interessante, Juninho. Foram 2 times que chegaram na final. Então, já estava, né, diferente. Sim. A sua mãe, de alguma maneira, ela iria sair feliz. Claro, claro. De algum jeito, né? Eu acho que ela foi muito, muito feliz na escolha do jogo, né? Privilegiada. Eu vou sair feliz de qualquer jeito, né? Eu não sei se vai ser para um time ou para o outro, mas eu estou feliz. Mas que riqueza, né? De sensação, de emoção aí. E essa sensação de doer até hoje, né? E é um campeonato que, por mais que seja um campeonato da cidade, né? Interno do clube, etc., mas tem o mesmo valor, a mesma energia de querer ganhar, de querer contribuir, não é? E te confesso que antes de começar a jogar futebol, Antônio, se eu tivesse conhecimento que eu era tipo 2, eu não seria goleiro. Eu ia te perguntar isso. Eu ia perguntar, a hora que você falou de goleiro, eu já tinha ficado para trás dessa pergunta. Será que você escolheu ser goleiro por ser tipo 2? Porque, não, goleiro ninguém quer. Aí, de repente, alguém vai lá, eu posso ser o goleiro, eu posso ajudar o time aí. Foi assim? Não, então, você vai adquirindo experiência, conhecimento, né? O tipo 2, ele preocupa muito com as atitudes dele ali, ele sofre muito com isso, ele quer ser assim, 100% em tudo que ele faz, fazer mais do que o combinado. E a profissão de goleiro, ela é muito ingrata, por quê? Você faz uma partida de futebol ali, até os 45 minutos do segundo tempo, o jogo terminando, você é o melhor da partida. O jogo tá 0-0, você toma um gol ali por uma falha, a culpa é do goleiro. Acabou. Você desconstrói tudo que você fez. Agora imagina para um tipo 2 que carrega o peso do sofrimento, do erro, do que as pessoas pensam, da necessidade do elogio. Então, se eu tivesse a percepção da minha característica, do meu perfil ali, a última posição que eu seria goleiro. Porque a cobrança vai ser maior, né? Vai ser a expectativa. Maior. Exatamente. É isso aí. Olha só, Fabrício, é comum a gente ter dúvida entre os números 2, 3 e 4, ou eu não sou um cara normal. Fabrício, eu nem te conheço, pelo menos no nome aqui no Instagram, acho que eu não te conheço, né? Mas você é normal sim, caramba.
todo mundo acaba tendo dúvidas aí no tipo 1, 2, 3, 4, até o 9, isso é muito normal. Vai ter alguns números aí que vão ficar muito próximos uns dos outros, tá? Muito tranquilo. Tem que aprofundar mesmo na ferramenta para se entender aí. Paulinho tá falando aqui que o Juninho tomou um gol do Matheus Cici. Pensa numa coisa ruim. Eu nem sei quem que é Matheus Cici, mas deve ser bom de bola como eu, né? Dói muito também. Tadinha dela, para quem torcer. Realmente, Nanda, olha aí a Nanda entrando no padrão 2, ó. Tadinha da sua mãe, já olhou pro outro lado, ó. Sim. Ter que torcer para alguém, né? O Pisteto tá lembrando de uma outra partida aí de 6-1, que eu não sei qual foi. É ele para pular. Fala com ele para pular. Eu já tô passando o comentário aqui. Pula. Tipo 2... Os tipo 2 morre, não esquece, não gosta de perder, sim. Competitivo demais. Claro, claro, dentro dessa linha de raciocínio, né? De fazer bem, de fazer para que as pessoas, né, o reconheçam, embora, não, eu fiz mais do que minha obrigação, o goleiro faz, é isso mesmo. Não, mas você catou um pênalti que ninguém pegava. Não, mas isso aí eu dei sorte, eu pulei pro lado certo na hora e Deus ajudou e tá tudo certo. Nem precisava desse elogio todo, né? Humildade também lá no alto. Não é? Só que é uma humildade, como a gente estava falando, né? Que às vezes pode soar um pouco falso aí, né? Tá cheio de gente falando do Cici. Quem que é esse Cici, gente? Não, o Cici, ele joga futebol e eu acredito que ele não tenha feito nenhum gol na vida dele até hoje. Ele fez nesse dia da final. então realmente... Realmente, muito triste. Juninho, você vai ter que continuar jogando mais para poder diferenciar isso aí, viu? Antônio, meu representante de sala no primeiro ano polivalente. Zander, tem história aí nesse primeiro ano, hein? Nossa, esse cabe em outra live. Esse dia aí, essa época aí, eu tava numa asa 2, assim, eu vou ajudar. Olha que interessante, hein? Me lembrou uma coisa aí. Deixa eu contar aqui nos meus minutinhos aqui. No primeiro ano, a gente estudou no Polivalente. Você falou do Polivalente aí, coincidentemente, também, sim, né? A gente estudou no Polivalente também, você também estudou lá. E quando a gente saiu da 8ª série, que foi pro primeiro ano, o primeiro ano tinha que ser feito à noite. E aí eu falei, não, à noite não, vou estudar de manhã. E a diretora, não, mas não tem sala. Tem, nós vamos dar um jeito. E eu e o Bruno, um outro grande amigo também, nós fizemos uma revolução na época lá e vamos sim. E os outros alunos, então é jeito, vamos estudar à noite, eu vou ter que parar de estudar, sabe-se lá como. O que é parar de estudar? Olha aí a asa 2, hein? De jeito nenhum. Vocês vão estudar de manhã, nós vamos dar um jeito. E nós sapecamos lá nessa escola, até que tinha uma salinha lá pequenininha, que era uma sala de multimídias. E a diretora, não, mas não tem como e tal. Inventamos a sala, exatamente, Zander. Primeiro K, olha só, nem lembrava isso mesmo, primeiro K. Olha quantas salas que tinham. E aí ela falou, não, mas aí então dá até para fazer aqui, mas aí não tem carteira. A gente compra a carteira. Ah, mas tem aluno que não vai ter condição. A gente faz rifa, compra, dá um jeito. Eu sei que em alguns meses a sala estava montada e a gente conseguiu cumprir esse papel aí, foi muito bacana. E aí, Zander, eu saí lá do Polivalente no primeiro ano, fui para o Dona Antônia, eu já cheguei chegando, já fui representante de novo, e teve outras histórias lá, que também vale outra live, e que foi outras revoluções que deu uma sacudida na época lá, que achava até que eu estava querendo era derrubar a diretora, imagina só, hein? E aí foi até interessante, eu tenho muita gratidão por esse movimento todo, porque aí a diretora virou para mim, depois de tantas confusões lá, e eu realmente revolucionando o negócio, ela falou, Antônio, o que está acontecendo? Você está querendo me derrubar? E eu assustei, né? Não, de jeito nenhum. Eu só quero levar mesmo mais justiça, mais igualdade para as pessoas aqui, que está muito injusto isso tudo. E ela falou, você já sabe o que você vai fazer de vestibular? E eu falei, olha, psicologia, mas não dá, que na época era no Inesp e era só de manhã, e eu não poderia estudar de manhã.
Ou eu estou pensando em uma outra coisa aí, mas tem que ser em Divinópolis. E ela me deu um insight. Falou, por que você não faz administração? Talvez trabalhar nessa área aí de administração, empresas, pode ser que seja interessante para você. E aí eu comecei a olhar e acabou que realmente eu fiz para administração. Embora, né, sem querer querendo, a gente desenvolveu muito para essa área aí do ser humano. Mas enfim, foi uma história muito bacana. Obrigado, Zana, por ter me lembrado disso aí. Tempão que eu não vejo muita gente de lá. Época boa, né, Antônio? Demais, demais. Demais. Excelente escola. É aquela história, né? Falando aqui do Enneagrama, nos 20 e poucos anos. Então, a gente fala que tem um período aí entre 18 e 22 anos, mais ou menos. Claro que isso não é tão preciso, mas é um intervalo aí que as pessoas estão no auge da sua personalidade e que eu tenho certeza que a minha asa curtinha que eu tenho no 2 aí, que eu preciso desenvolver muito, eu tenho feito muita coisa para poder desenvolvê-la, nessa época ela estava mais aflorada. E só que, infelizmente, assim como eu disse, né, usando muito a personalidade do 2, muito a ferro e fogo, e aí às vezes algumas pessoas nem entenderam, e às vezes realmente não poderiam entender, porque eu estava sendo muito, muito impositor, né? Então, é interessante quando a gente volta lá nos 20 e poucos anos e vai entendendo como a gente está muito exagerado nas manias, nos padrões da personalidade de cada tipo mesmo, né? Muito legal. Fred aqui falando da Asa 2. Beijos, Antônio e Valéria, grandes mestres. Obrigado, Lud. Obrigado mesmo. O Juninho tá falando que acha que você é 3. Pode ser uma asa, né? Pode ser sim uma asa. Porque realmente, se a gente pega nos negócios aí, Fred. O Fred. O Fred fala muito comigo. Fala muito comigo. Mas sim, né? Sim. Você nos negócios se destaca como se destaca. E aí tem uma asa mais evoluída aí, que seja 1, que seja 2, que seja 3. Provavelmente seja a asa 3. Juninho, recadinhos finais. Bom, pode falar. Não, eu até aproveitando o gancho do Fred aí, quando eu brinquei que se eu soubesse lá atrás que eu era tipo 2, eu não seria goleiro, né? E na minha profissão hoje, como empresário, e mesmo participando da minha empresa da parte ali mais comercial, ligado direto a vendas, eu penso também que muito dos frutos que eu colho na minha empresa, principalmente na venda, é graças ao perfil e a característica do tipo 2. Quem dera se todos os vendedores fossem tipo 2. Se isso fosse, você estava enrolado. Sabe por quê? A hora que chegasse um cliente que quisesse mais objetividade, mais praticidade, mais velocidade, ia se enrolar todo, que fala, não, naquela loja eu nem vou, porque sabe por quê? O pessoal quer tomar um café antes e quer perguntar como é que tá a vida. Não, vambora. Olha aí, hein? Cuidado com essas armadilhas. Com certeza. Mas acaba que você vai adquirindo experiência também ali no dia a dia da venda. Você consegue ter a percepção do perfil do cliente que já é acelerado, quer chegar a comprar e ir embora. E quando tem um cliente que gosta de ser, como se diz ali, né? Literalmente abraçado, que você vai bater... Bajulado. Aí é um casamento perfeito. Aí a venda das alianças é certa. Literalmente. Olha só, que interessante. Se chega um casal todo apaixonado e etc., dica aí, hein? Enea Líder. Se chega um casal apaixonado lá na sua loja e tal, você acabou de falar das alianças, né? Pronto para casar e já está fazendo aquele esquema todo, porque hoje agora o comércio está diferente, né? É aliança de compromisso, aliança de noivado e de casamento. Aliás, o compromisso já tem muitos anos, mas enfim, hoje não fica sem. Sim. Pensa vocês com esse olhar, não, peraí, agora chegou um casal todo ali agarradinho e coloca a Fabrícia, estou colocando a Fabrícia, né, essa personalidade, como eu disse, mais prática, para atender. Vai ser um atendimento bom? Eu tenho certeza que vai, não tem dúvida disso. Mas talvez eles realmente vão querer alguma coisa um pouco mais aconchegante. Assim como, eu posso dar um exemplo agora, né? Passou agora recente o Dia das Mães, eu cheguei na loja e, de repente, dou de cara com a Fabrícia. Fabrícia,
Tô precisando de comprar um presente pro Dia das Mães, bom, bonito e barato. Em 2 minutos eu estava sentada, já estava mostrando comigo o mostruário. Muito espertinha, hein, Fabrícia? De repente ela já saiu, deixou a vendedora comigo, já foi atender outra pessoa. Olha aí, né? Mas eu cheguei falando, olha, eu quero para amanhã, rápido, bonito e barato, e vambora que eu tô com pressa no meio do expediente, por aí Sim. vai. Quando a gente vai compreendendo isso, vai agilizando muito. Por isso que é bonito a gente ter essas características mistas, quando possível, né? Você aí que tem aí, quantos vendedores você tem lá na loja? Contando com vocês Hoje, dois? na linha de frente lá, são 8. 8 pessoas. Comigo Então é a Fabrícia. faltou um para completar o enneagrama todo, né? Então é muita gente. Se você conseguir diversificar isso, realmente pegando o bom de cada um aí, esse lado luz de cada um, eu tenho certeza que você vai conseguir perceber aí como que também os outros conseguem contribuir muito. Mas sim, não posso dar o braço a torcer. Falando de atendimento, é muito melhor a gente ser atendido por uma pessoa mais atenciosa, mais carinhosa, né? Principalmente numa época que a gente está com muito medo, né? Infelizmente a energia do medo está muito aflorada, então é muito mais gostoso, sim. Juninho, recadinhos finais. Queria que você mandasse um recado para as pessoas que têm esse padrão tipo 2, o que elas deveriam fazer para trazer mais luz aí nessa personalidade, para ela diminuir essa energia tão grande de querer ajudar o outro e às vezes se esquecer de si. Antônio, é o que eu falei, que eu fico me policiando muito nessa questão de ter o ponto positivo de querer ajudar, mas olhar um pouquinho para dentro da gente também, para não cometer erros que vá fazer se sentir mal, prejudicado, sofrer. E se em algum momento tem esse sentimento da falta de reconhecimento, da falta de atenção, entender que é o perfil da outra pessoa e pensar o que vale a pena é o sentimento de ter feito algo por alguém, independente do que vá receber. É o que eu tenho feito hoje na minha vida, não vou mudar. O que eu puder fazer para ajudar as pessoas, fazerem se sentir bem, se sentir melhor, vou continuar da mesma forma. Se não tenho reconhecimento, eu entendo que a minha parte eu fiz. Aí, para mim, já vale a pena. Já sou grato por isso. Sinto bem. Que bacana. Isso. É esse olhar próprio, né? Esse amor próprio mesmo. De mostrar que, olha, independente do reconhecimento, eu estou satisfeito com tudo isso, eu estou cumprindo a minha missão. Gente, só para a gente ir fechando aqui, como eu disse, no final aí dessa sequência de lives, a gente vai ter um e-book muito bacana, com um compilado dessas informações. O Fabrício, que ficou em dúvida aí, né, que está em dúvida entre vários tipos, talvez possa ajudar aí essas lives. Esse e-book com compilado dessas informações também, eu acho que vai ser muito valioso para te ajudar aí, né? Aí se encontrando, se entendendo. E claro, quem tiver disponibilidade de se aprofundar na ferramenta, de fazer uma formação bacana, um treinamento bacana, na verdade, eu tenho certeza que vai ser muito válido. Paulinho falou que quer um cafezinho na próxima. Que isso, Paulinho? Você já conhece a loja nova? Cafezinho, vai lá para você ver, Paulinho. Quando é assim, já é cliente antigo, né? Tá de zoeira. Antônio. Gente, mas obrigado, Juninho, de coração. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Todo mundo que tá mandando esses vários recadinhos aí, eu não consegui ler todos. Muita coisa, eu fico muito satisfeito com esse carinho de todo mundo. Obrigado. Amanhã vai ter uma outra live, mas enfim, a gente vai se falando. 5 segundos. Tchau, 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 tchau. Valeu, Juninho. Valeu. Tchau, obrigado, gente.